Olá, pessoal! Bom, o nosso vídeo a gente vai falar sobre o efeito de diferentes tipos de fibra sobre frações lipídicas do sangue e fígado de ratos Wistar. Os discentes são Amanda Mirla, Ana Mércia, Eider Moura, Jéssica Ila e Marcos Alberto. As fibras são substâncias que possuem origem vegetal e que são caracterizadas pela resistência aos processos de digestão e absorção no trato digestório humano. E essas fibras, elas são agrupadas em dois grupos, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras solúveis, elas são denominadas assim porque em contato com água, elas irão formar géis, enquanto que as insolúveis, elas formam apenas pequenas misturas de baixa viscosidade. São exemplos de fibras solúveis as pectinas, as gomas, as mucilagens, as beta-glucanas, as psylliums e alguns hemiceluloses. Já as insolúveis serão celulose, algumas hemiceluloses e lignina. As principais fontes onde as fibras são encontradas serão cereais integrais, leguminosas, frutas e hortaliças. E o consumo de fibra ele estará associado a alguns efeitos fisiológicos, como a regulação do trânsito intestinal, o controle glicêmico, a redução de câncer de colo e diverticulites, redução do colesterol sérico. E assim, também está relacionado com a redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E isso vai ocorrer porque o consumo de fibras solúveis vai estar associado a um controle dos níveis de colesterol. Existem alguns mecanismos que tentam explicar por que isso ocorre. E um dos principais mecanismos seria que as fibras solúveis, como eu já falei, elas vão formar géis em contato com água. Isso vai ocorrer no intestino delgado, por exemplo. E aí, durante esse processo, elas acabam roubando para si sais biliares, porque elas fazem ligações cruzadas com esses sais. E aí, há necessidade de mais produção de sais biliares pelo organismo. E para a formação desses sais biliares, vai se ter a utilização de colesterol. E assim, como se tem essa utilização do colesterol, se tem também uma redução do colesterol sérico, por ele estar sendo usado nesse processo de formação de mais sais biliares. O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos de diferentes concentrações e tipos de fibras dietéticas, solúveis e insolúveis, como a pectina cítrica, a goma guar, celulose e outros tipos, adicionadas em dietas colesterolemizadas sobre as frações lipídicas do sangue e fígado de 36 ratos presentes nesse estudo. A metodologia desse trabalho foi realizada pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, em que os ratos eles foram expostos a dietas experimentais que continham colesterol, 3 tipos de fibras alimentares em diferentes concentrações e 2 fibras eram solúveis, que é a pectina e a goma, e um tipo é insolúvel, que seria a celulose. E essa metodologia, basicamente, ela se dividiu em 2 etapas: o ensaio em vivo e análises bioquímicas do soro. Os ensaios em vivo foram utilizados 36 ratos albinos, em que eles foram mantidos em temperatura ambiente, em torno de 24 graus Celsius a 28 graus Celsius. E após esse período de adaptação, os animais eles foram distribuídos aleatoriamente em gaiolas individuais, para que fossem ministradas dietas em que essas dietas elas deveriam conter 1% de colesterol e diferentes fontes de fibra. Essas fontes de fibras elas foram ministradas em 2 concentrações diferentes. Uma continha 10% e outra continha 15% de fibra. E também tinham 2 dietas controles, uma que apresentava colesterol e outra que tinha ausência de colesterol. Após a execução dessas dietas, os ratos eles foram submetidos a 12 horas de jejum e em seguida eles foram anestesiados e eutanasiados com éter etílico. E após morrerem, o sangue ele foi colhido e conservado em gelo para realização das análises químicas posteriormente. Bom, com a finalização do ensaio em vivo, foi dada o início às análises bioquímicas do soro. A primeira análise a ser realizada foi a determinação de frações lipídicas do sangue dos animais, que foram realizadas utilizando o kit enzimático calorimétrico. As lipoproteínas de alta densidade foram determinadas com o sistema de precipitação de proteínas
e as concentrações de triacilglicerol foi realizada usando o kit enzimático calorimétrico também. Já as lipoproteínas de baixa densidade e as que apresentavam muita baixa densidade foram determinadas de forma indireta. A segunda análise foi as análises químicas e bioquímicas do fígado, onde os fígados dos ratos eles foram finamente triturados e desengordurados em um cartucho de celulose, no aparelho de Soxhlet, usando etílico. A terceira análise foi a determinação do colesterol total e trigliceróis, em que utilizaram o fígado triturado, solução de cloriforme, em que nesse método eles passaram por diversos processos de centrifugação. Eles passaram por processo de lavagem com uma solução de Foscher que continha cloriforme, metanol, água e NaCl. Com isso também, depois desse processo, eles passaram por uma estufa e depois dessa estufa foram utilizados no extrato seco de lipídio um kit enzimático para as análises de soro. A quarta análise foi as análises estatísticas, que para essa realização foi utilizado um software SysVar 4.0 e utilizou-se a análise de variância para as análises estatísticas dos resultados e o teste de Tukey, com comparação dos grupos. A média de consumo de ração total foi correspondente a 898,75 gramas e 15,51 gramas ao dia, que geraram um ganho de peso total correspondente a 200,97 gramas e o diário a 3,46 gramas. E analisando essa dieta, obtivemos o resultado de que o presente estudo não mostraram associação entre o consumo de fibras e a redução da quantidade de ração ingerida, certo? Apesar de que alguns estudos relatarem que há essa associação entre a saciedade e a redução do apetite após o consumo de fibras ricas, certo? Dietas ricas em fibras. No entanto, alguns autores, como Silva e colaboradores 2003, Anderson e colaboradores 94 e Fernandes 2002, corroboraram com o presente resultado obtido, certo? Mas esses autores também encontraram um ganho de peso médio significativamente menor nos grupos que ingeriram a dieta com concentração maiores de fibra. Analisando bioquimicamente o soro sanguíneo dos animais, obtivemos resultados que estão dispostos na presente tabela. Ela mostra a concentração média de colesterol total, HDL, LDL, VLDL e triacilglicerol no soro de ratos, após 58 dias de consumo experimentais. A dieta A corresponde a 10% de pectina e 1% de colesterol. A dieta B, 15% de pectina e 1% de colesterol. C, 10% de goma guar e 1% de colesterol. D, 15% de goma guar e 1% de colesterol. A E e F correspondem à amostra controle, certo? E, com 5% de celulose e sem colesterol, e F, controle de 5% de celulose e 1% de colesterol. Observando então que ambas as fibras solúveis testadas, que foram a pectina e a goma guar, foram eficientes em evitar um aumento do colesterol total e o LDL, que devido ao consumo de dieta hipocolesterolêmica. Entretanto, não houve diferença significativa entre os tipos de fibras solúveis e a quantidade utilizada. A redução em porcentagem média de colesterol que pôde ser observada entre os grupos que receberam dietas com fibras solúveis teve uma variação entre 25,7% a 34,7% em relação ao grupo
que consumia a dieta F, certo? Que correspondia a 5% de celulose com 1% de colesterol. Já com relação à média de redução da LDL, variou de 49,5% e 68,5%. Observaram valores menores para o colesterol total e para a LDL em animais que consumiam dietas contendo pectina a 10% e goma-guar a 15%. Em estudo realizado por Frias e Sgarbieri, 1998, durante 28 dias com rato vista, para avaliar os efeitos de dieta contendo 10%, 15% e 0% de goma-guar sobre a concentração sérica de colesterol e de suas frações, os autores observaram que a goma-guar em concentrações igual ou superior a 10% foi eficaz também no tratamento de hipercolesterolemia em ratos. Sendo assim, os mecanismos de ação das fibras solúveis sobre o controle da fração lipídica sérica ainda permanecem um tanto imprecisos, necessitando de maiores esclarecimentos. Entretanto, pesquisas mostram que a associação entre fibra solúvel e mudança da viscosidade do meio, aumentando assim a proteção da mucosa intestinal, interferindo na absorção de lipídios e sequestrando gorduras, mais especificamente colesterol, ácidos biliares que são eliminados nas fezes. Vale salientar que o aumento do LDL no soro constitui o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Portanto, a redução do LDL é fundamental para a prevenção de doenças cardiovasculares, segundo Brown e colaboradores, 1999. Sobre as análises químicas e bioquímicas que foram realizadas no fígado dos animais que estavam em experimento, obtivemos a seguinte tabela, que apresenta os valores médios de colesterol total, triacilgliceróis, lipídios totais e peso do fígado de ratos, alimentados com diferentes dietas durante 58 dias. Ambas as fibras solúveis testadas, que foram pectina e goma-guar, quando ingeridas pelos animais, foram eficientes em evitar um aumento do colesterol total e lipídios totais dos fígados dos ratos que consumiram dieta hipercolesterolêmica. A dieta com 10% de pectina mostrou-se menos eficiente que as demais para prevenir o aumento dos lipídios totais. Quanto aos valores de TAG do fígado dos animais, verificou-se uma tendência à redução de seus níveis com o uso das fibras, mas não foi observada diferença significativa entre os ratos que receberam dietas hipercolesterolêmicas com fibras solúveis em relação ao grupo controle, que é o grupo E e o grupo F. Em um trabalho realizado por Anderson e colaboradores em 1994, verificaram que há uma diminuição no peso relativo do fígado dos ratos alimentados com goma-guar e psyllium em relação aos ratos alimentados com celulose. Ao final do estudo, foi possível concluir que as fibras pectina e goma-guar, quando consumidas nas concentrações de 10% e 15%, elas foram eficazes na redução dos níveis de colesterol total e LDL no soro, bem como do colesterol total e lipídios totais no fígado. Porém, a ingestão das fibras solúveis não alterou de maneira significante os níveis de HDL, VLDL e TAG no soro dos ratos. Então, foi possível concluir de maneira eficaz, após o término do estudo, que essas fibras pectina e goma-guar apresentaram, quando consumidas, efeitos semelhantes quanto às frações lipídicas estudadas ao longo do artigo. O que seriam essas frações lipídicas que foram analisadas? Foi o sangue e o fígado de ratos.